Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica, Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link está na descrição. Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, Shamisen, Canções do Mundo Flutuante. Pois bem, esse é um quadrinho do selo original Pipoca Nanquim. O que é isso, né? Bom, isso significa primeiro que é um quadrinho brasileiro, produzido por brasileiros aqui, né? Pelo menos até agora, todos os quadrinhos do selo Pipoca Nanquim foram produzidos por brasileiros. E a outra coisa que significa que é um quadrinho original, né? Não é uma coisa que Pipoca Nanquim contratou de uma outra editora de fora, né? Ele não licenciou, foi produzido aqui por quadrinistas brasileiros com o pessoal do Pipoca Nanquim como editores, né? Bom, essa é uma produção, disse, né, brasileira, mas é uma produção brasileira sobre a cultura japonesa. Toda a história está imersa nessa cultura. Repara, a cultura japonesa aqui, vou mostrando um pouco os desenhos enquanto falo, não é um mero detalhe ou uma referência na história. Não, o quadrinho, ele está realmente imerso, como eu disse, né? E mais do que isso, né? Eu podia falar que ele está imerso no sentido de que ele trata de temas da cultura japonesa. Isso é verdade, mas é mais do que isso. Esse quadrinho ele tem toda uma sensibilidade oriental. Inclusive, quando eu fui dar uma olhada aqui no expediente, deu para ver que eles têm um consultor cultural e de japonês, ou seja, o trabalho realmente teve esse horizonte, né? É um trabalho que quis imergir nessa cultura, né? Quis imergir, né, e fazer imergir. Bom, vamos lá, né? Eu acredito que algum conhecimento dos temas tratados, dessa cultura japonesa, ele seja importante para a leitura, né? Ou melhor, dá para ler sem saber nada? Dá para ler, mas se tiver algum conhecimento, isso ajuda a recepção, ajuda a experiência desse quadrinho. Felizmente, e aqui eu bato palmas para a edição, ao final da edição há vários textos, inclusive escritos aí por especialistas, que versam sobre os temas que são um pouco, vamos chamar assim, de pano de fundo da história contada, né? Fala sobre os personagens, sobre as instituições. Inclusive, se eu posso dar um conselho, é que se leia esses extras antes de ler a história. Acho que a história vai oferecer mais dessa maneira, né? Porque esses extras eles acabam funcionando como uma moldura que nos ajuda a focar o olhar. Bom, dito isso, vamos aos autores, né? O roteiro é do Guilherme Petreca e do Thiago Minamisawa, e os desenhos são do Guilherme Petreca. O Guilherme Petreca, ele trabalhou, bom, não conheço tão a fundo a obra dele, inclusive vi aqui atrás, depois de ler o Shamisen, né, via a biografia dele, tem algumas coisas que eu fiquei interessado em ler. Mas ele produziu com Bruno Zago o Ogiva, também um quadrinho com roteiro do Bruno Zago, e ele cuidou dos desenhos, né? E o Thiago Minamisawa, pelo que eu reparei, ele vem de uma trajetória no cinema, assim, no cinema. Mas sobre o que então que Shamisen trata, né? Na história, nós temos a trajetória de uma guze. O que é uma guze, né? É uma tocadora itinerante de shamisen. Shamisen é esse instrumento que está aqui na capa, é um instrumento de 3 cordas, né? Um instrumento de 3 cordas, e ele era muito comum que cegos no Japão tocassem esse instrumento, né? Que cegas, principalmente mulheres cegas, tocassem esses instrumentos e se tornassem cantoras itinerantes que andavam pelo Japão, pelo interior do Japão, no inverno principalmente, oferecendo entretenimento, né? Isso diz, inclusive, os textos dizem isso aqui, que esse era um dos poucos entretenimentos que essa população tinha. Elas faziam isso em troca de arroz ou de dinheiro. Era uma das poucas profissões que as mulheres cegas conseguiam. A acupunturista também, massagistas, eram poucas, né? O caminho de inclusão das pessoas cegas, digamos, que não era dos mais promissores na sociedade japonesa tradicional, né? Do passado, assim, né? O quadrinho, inclusive, assim, ele tem uma coisa muito bacana. Ele buscou assim, mostrar como é que, por causa da cegueira, essa goza ela tem uma percepção toda própria do mundo. Inclusive, isso aparece na narrativa, nos balões, né? Deixa eu mostrar uma página aqui para vocês,
que vai ajudar, né, a mostrar. Olha só, né, isso aqui é uma página, né? E há alguns balões aqui com imagens. E essas imagens buscam traduzir um pouco o que ela está percebendo com os outros sentidos. Assim, né? Mostrar que a percepção dela de mundo é diferente dos outros. Assim. É diferente, é toda própria. E eu achei isso muito bonito. Assim, porque a cegueira é a ausência de visão. E nesse sentido, ela é uma privação, é claro. Né? Mas o que o quadrinho busca mostrar é que ela não é só uma privação aqui nesse contexto. Ela é uma privação, inclusive socialmente essa mulher sofre muito por causa disso, né? Mas ela possibilitou uma apreensão única do mundo. Né? Eu achei essa uma leitura muito importante, né, para a gente pensar a inclusão no mundo de hoje. Né? Uma pessoa portadora de deficiência, seja ela qual for a deficiência, oferta uma percepção própria do mundo. E essa percepção não pode ser vista apenas sob um viés negativo. Né? Ela traz uma contribuição que outros não têm condição de dar. A música dessa mulher cega, dessas mulheres cegas, das gozes, é uma música única. E essa contribuição, no caso aqui da música, não pode ser descartada, né? Como não pode ser de nenhuma pessoa portadora de deficiência, porque ela traz também uma riqueza a ofertar. E assim, eu achei muito bacana o quadrinho trabalhar isso com tanta sensibilidade. Assim, né? No quadrinho também, na jornada dessa goze, a jornada que é permeada de situações sobrenaturais, depois eu vou mencionar um pouquinho disso, né? Essa goze, ela percebe o bem numa criatura, né? E é muito interessante porque a percepção do bem abre para ela a dimensão do divino. A percepção do bem, da bondade, abre a dimensão divina. E isso permite que alguém que é desprezada pelos homens fale com os deuses. Só que falar com os deuses é uma dádiva, mas falar com os deuses também é um risco. Se vocês forem olhar o quadrinho, deixa eu pegar aqui um pouco, vocês vão ver que as páginas, elas têm poucos quadros. Inclusive há muitas páginas de um só quadro. Isso em vários momentos gera uma sensação de suspensão do tempo, né? Faz com que nós entremos num tempo que talvez não seja cronológico, assim. Faz com que nós entremos num tempo que é o tempo do mito. Isso tem bastante aqui. A narrativa oferece isso, essa suspensão do tempo para que nós entremos. Parece que nós estamos vendo algo que acontece no mundo, mas ao mesmo tempo toca o que está fora desse mundo. Né? Há um tempo aqui que é o tempo do mito. O quadrinho tem diálogos muito bonitos. Inclusive, ao ler o quadrinho, eu fiquei pensando como é que esses diálogos funcionariam declamados. Assim, né? Acho que eles seriam até mais fortes. Eu não sou de ficar pensando como é que uma obra em quadrinho funciona em outra mídia. Bom, vocês veem meus vídeos, sabem que não é minha tendência. Mas Shamisen me forçou a isso. Funciona muito bem como quadrinho, é uma obra muito bem feita. Vocês estão vendo que só estou fazendo vários elogios. Mas Shamisen tem um ritmo no quadrinho que é quase musical. É isso, é quase musical. Assim, né? E tem um texto que parece pedir a leitura em voz alta. Repara, o ritmo quase musical e um texto que parece pedir a leitura em voz alta. Isso aqui no teatro assim teria uma força tremenda. Eu julgo que até com uma produção bacana, talvez uma força até maior que a do quadrinho, que já não é pequena. Então eu fiquei realmente pensando, isso aqui fez algo comigo que um quadrinho não costuma fazer, que é realmente pensar isso numa outra linguagem. Shamisen no teatro, acho que teria um poder assim que seria absurdo. Assim, né? Shamisen é um quadrinho curto, tem poucas páginas aí. Em termos de história, são, fora os extras, os extras são importantes, né? Não estou falando da edição, são aí 120 páginas. Só que ele é um quadrinho curto que convida a uma leitura lenta e contemplativa. Por quê? Porque é um quadrinho que tem aquela cara de conto tradicional, sabe? Daquelas histórias contadas por avós aos seus netos, né? ou em outras sociedades contadas em torno de uma fogueira, por exemplo. Shamisen soa como a quadrinização de uma lenda. É isso, né? Com a quadrinização de uma lenda. Por isso toda essa entrada nesse tempo mítico. E faz isso baseada em instituições reais do Japão, em elementos dessa cultura japonesa. É
um belo quadrinho, assim, né? É um belo quadrinho que tem uma proposta, pelo menos dos que eu li recentemente, é uma proposta toda própria, assim, né? Uma proposta que se destaca, que tem ritmo próprio, como eu disse, um ritmo que é quase musical, convida a uma leitura contemplativa, os desenhos são bem bonitos e acho que é um texto que convida a declamação, que convida a ser lido em voz alta. Enfim, minha gente, tá aí o meu olhar sobre Shamisen, Canções do Mundo Flutuante, né? Espero que tenham curtido o vídeo. Não esquece de dar teu joinha, de compartilhá-lo, aquilo tudo que você já sabe, né? Bom, lembrar do link da Amazon que está na descrição, caso você fazer uma compra nessa loja, usando esse link, você ajuda demais o canal. Vou deixar o link de Shamisen, caso alguém tenha interesse nessa obra, né? E também de outros quadrinhos de Pocket Nankin. Inclusive, Shamisen saiu perto do quadrinho do Hokusai. O Hokusai, que é um quadrinho do Shotaro Shinomori, né? E o Hokusai, o personagem daquele quadrinho, né, que tem a biografia contada, ele aparece aqui. Eu achei legal, achei um timing bacana os dois saírem próximos. Assim, não sei se foi coincidência, se foi por causa do planejamento, mas de toda maneira foi um time bacana. Eu vou deixar aí os links, a galera sabe que usando os links do canal ajuda demais. Vou deixar também o link da Panini, né, que agora também tem o link patrocinado da Panini, caso fazer uma compra nessa loja, enfim, né. Jabás feitos, obrigado aí por ter assistido. Não esquece de comentar, já leu, gostou, não gostou, bom, dá um feedback aí. Paro por aqui, um abração e até o próximo vídeo.